Você já pensou no que o tempo esconde sob os seus pés? Em ruas comuns, sob casas e quintais, há histórias inteiras sepultadas, corpos, objetos e segredos que o acaso insiste em revelar quando menos se espera. Às vezes basta uma reforma, um deslizamento ou uma escavação simples para a Terra devolver o que a humanidade esqueceu. Cada descoberta acidental é mais do que sorte. É uma janela para o passado humano. Um lembrete de que o tempo não apaga, apenas espera. E se você acredita que o acaso nunca é coincidência, inscreva-se para seguir comigo nessa investigação. Foi numa manhã comum, durante a reforma de uma casa antiga, que os pedreiros perceberam algo estranho. Debaixo do piso, onde esperavam encontrar apenas concreto e terra, surgiu um pequeno caixão de ferro. Dentro dele, o corpo de uma menina, perfeitamente preservado, com cabelos, roupa e feições ainda reconhecíveis, mesmo após mais de um século. A princípio, ninguém acreditou. Parecia um caso isolado, quase sobrenatural. Mas logo os pesquisadores descobriram que aquela casa fora construída sobre um antigo cemitério esquecido do século XIX. A menina não era um mistério isolado, era um fragmento da história sendo devolvido ao presente. O impacto foi profundo. A notícia se espalhou, despertando não apenas curiosidade, mas também desconforto. Afinal, quantas outras casas poderiam ter sido erguidas sobre memórias sepultadas? Para os cientistas, aquele corpo não era apenas uma relíquia, era um documento biológico que contava sobre doenças, rituais de enterro e o modo de vida de uma época inteira. O acaso havia se tornado um portal para o passado, revelando o que a arqueologia jamais teria encontrado de propósito. E é nesse ponto que o fascínio começa a se misturar com o espanto. Cada osso, cada fio de cabelo, cada objeto encontrado junto àquele corpo é um vestígio de uma história que se recusou a desaparecer. Esses momentos nos lembram de que o passado nunca está realmente enterrado. Ele apenas espera ser redescoberto. Se esse tipo de descoberta desperta em você a mesma curiosidade de entender o que o tempo tenta esconder, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber, o que você faria se encontrasse algo assim embaixo da sua casa? O caso daquela menina não foi um acontecimento isolado. Pelo contrário, o mundo está repleto de descobertas que nunca foram planejadas. Em Londres, operários encontraram ossadas medievais enquanto escavavam o metrô. No Egito, um simples desabamento revelou câmaras funerárias intactas. Em Paris, durante uma obra de esgoto, veio à tona um cemitério inteiro, selado por séculos sob o asfalto moderno. São acidentes que se transformam em janelas abertas para eras esquecidas. Cada vez que uma parede cai ou o solo é revirado, o acaso nos lembra: o passado não está morto, apenas silenciado. E o mais curioso é que essas descobertas quase nunca são feitas por arqueólogos. São encontradas por pessoas comuns, pedreiros, jardineiros, moradores, que sem querer tocam em algo que estava guardado há centenas, às vezes milhares de anos. O choque inicial costuma dar lugar à fascinação. O medo se transforma em admiração, e a curiosidade supera o desconforto. De repente, aquele quintal comum se torna o palco de um reencontro entre o presente e o passado. Muitos desses achados reescreveram capítulos inteiros da história. Em 1991, por exemplo, um casal de alpinistas encontrou um corpo congelado nos Alpes italianos. Ele não era um turista perdido, mas um homem de 5.300 anos, conhecido hoje como Ötzi, o Homem do Gelo. A cada camada de gelo derretida, uma página perdida da humanidade foi revelada. O acaso é, no fundo, o arqueólogo mais paciente do mundo. Ele espera o momento certo para devolver o que esquecemos, e o faz sem aviso. Se essas histórias te fazem olhar o chão de outro jeito, compartilhe este vídeo com alguém que também acredita que o passado nunca desaparece, apenas muda de forma. O acaso não apenas encontra corpos, ele também reescreve a história. Muitas das maiores descobertas científicas e arqueológicas aconteceram por acidente. Em 1799, soldados franceses cavavam as fundações de um forte no Egito quando atingiram uma pedra coberta por inscrições antigas. Era a Pedra de Roseta, o elo que permitiu à humanidade decifrar os hieróglifos egípcios
e abrir uma nova era de conhecimento. Séculos depois, o mesmo tipo de coincidência se repetiu nas montanhas italianas. Um casal em trilha encontrou o corpo de um homem congelado no gelo. A princípio, pensaram se tratar de um alpinista desaparecido, até que exames mostraram que ele tinha mais de 5.000 anos. Ötzi, o homem do gelo, tornou-se o testemunho mais preservado da pré-história. Esses exemplos mostram que a linha entre o erro e a descoberta é quase invisível. A ciência, muitas vezes, avança não pela busca direta, mas pelos acidentes que a obrigam a olhar o inesperado. O acaso desafia a arrogância do controle humano e lembra que o conhecimento nem sempre nasce da intenção, mas da surpresa. O que une todos esses casos é um padrão. O que foi esquecido sempre encontra um meio de retornar. E quando isso acontece, a verdade costuma vir envolta em mistério, desconforto e espanto. É por isso que neste canal, cada história vai além do que os livros contam. Se você gosta de enxergar o que está escondido nas entrelinhas da história humana, deixe seu like agora. Não apenas para apoiar o vídeo, mas porque cada gesto seu ajuda a desenterrar mais verdades que o tempo tentou esconder. Quando o tempo finalmente devolve um corpo, ele não entrega apenas ossos, entrega segredos. Cada descoberta arqueológica acidental é, na verdade, uma mensagem deixada pela humanidade para si mesma. Em tecidos fossilizados, há rastros de doenças antigas que explicam epidemias modernas. Nos dentes, traços de metais pesados revelam o envenenamento silencioso causado por utensílios ou pela água. Em estômagos preservados, há grãos, frutas e carnes que revelam o que sustentava povos inteiros. Cada fragmento de corpo é um livro aberto, não sobre a morte, mas sobre a vida que um dia existiu. Esses achados nos aproximam de uma verdade desconfortável. A humanidade tem o hábito de esquecer, mas o solo não. Tudo o que é enterrado carrega consigo a história de um medo, de um erro ou de uma tentativa de preservar a própria memória. As civilizações que desapareceram sem deixar vestígios escritos, mas seus corpos, involuntariamente, se tornaram os arquivos que resistiram ao colapso. O tempo pode corroer paredes, destruir templos e apagar nomes. Mas a biologia insiste em manter vivo o que foi humano. O que esses corpos revelam é o quanto o passado ainda pulsa em nós. Cada descoberta é uma lembrança de que somos feitos das mesmas dúvidas e fragilidades de quem veio antes. É um espelho enterrado, refletindo a persistência da vida mesmo dentro do esquecimento. E talvez por isso o fascínio por essas histórias seja tão forte, porque no fundo, todo corpo encontrado é um reencontro com nós mesmos. Se essa ideia te faz enxergar o passado de forma diferente, compartilhe este vídeo agora. Você pode ajudar mais pessoas a perceber que a história não está morta, apenas adormecida, esperando ser acordada pelo acaso. Mas há algo ainda mais intrigante por trás desses achados. O modo como o esquecimento molda a verdade. Muitos corpos descobertos por acaso revelaram segredos que alguém um dia tentou esconder. Túmulos selados, criptas improvisadas, enterros fora de locais sagrados, sinais de histórias proibidas. Em algumas escavações, arqueólogos encontraram corpos com as mãos amarradas ou bocas seladas com pedras, rituais antigos usados para impedir que os mortos voltassem. Eram pessoas enterradas não apenas com medo da morte, mas do que representavam em vida. Pragas, traições, crenças condenadas. Esses detalhes nos mostram o lado mais psicológico e simbólico do passado. Uma humanidade que temia aquilo que não podia explicar. Quando abrimos essas tumbas acidentais, não desenterramos apenas ossos, mas também os segredos de uma era dominada pelo medo. Em muitos casos, o silêncio imposto a essas pessoas ecoa até hoje. E cada descoberta é uma pequena justiça histórica. Mas o mais fascinante é o contraste. Corpos enterrados às pressas, esquecidos, agora ganham voz. Séculos depois, a ciência e o acaso se unem para devolver humanidade ao que foi apagado. Cada corpo resgatado é uma prova de que a história sempre cobra sua conta, mesmo quando tentamos escondê-la. Essas revelações não apenas nos fazem repensar o passado, mas também questionar o presente. O que hoje será descoberto daqui a 1000 anos sobre nós?
Que verdades estão sendo soterradas neste exato momento, esperando o toque do acaso para emergirem? Se essa pergunta te faz pensar sobre o quanto o esquecimento é uma ilusão, comenta aqui embaixo o que você acha que o futuro vai encontrar sobre a nossa era. Sua resposta pode abrir o próximo capítulo dessa investigação que o tempo ainda está escrevendo. Cada corpo encontrado é também um retrato de como a humanidade tenta controlar o tempo e falha. O solo é o grande arquivo da Terra e, nele estão guardadas não apenas histórias humanas, mas os rastros do próprio planeta. Em desertos, geleiras e pântanos, corpos se preservam como se desafiassem as leis da decomposição. A ciência chama isso de milagres de preservação, mas há algo quase simbólico nesses casos. O tempo, que destrói tudo, às vezes decide poupar o que quer ser lembrado. Essas descobertas acidentais revelam como natureza e acaso formam uma dupla perfeita na construção da memória. Uma criança que cai em um pântano há séculos se torna, sem querer, um testemunho da vida celta. Um corpo congelado no Ártico preserva não só a carne, mas o olhar, as roupas, o instante final. É como se a natureza tivesse sua própria forma de arquivar emoções. O impacto desses achados vai além da ciência. Eles mexem com algo instintivo, um tipo de reverência silenciosa. É impossível olhar para um corpo de 1000 anos e não sentir a presença de quem já foi. Não é apenas curiosidade, é uma conexão ancestral, quase espiritual, que lembra o quanto somos passageiros. E é nesse ponto que o acaso se transforma em destino. O que era esquecido volta à superfície não apenas para ensinar, mas para lembrar que um dia também seremos parte dessa mesma terra e talvez alguém nos redescubra. Essas histórias mostram que o tempo não destrói tudo. Ele apenas espera o momento certo para revelar. Se essa ideia te faz ver o tempo de outro modo, se inscreva agora no canal. Aqui cada descoberta é mais do que história. É uma conversa entre o passado e o presente que o acaso insiste em continuar. Algumas descobertas arqueológicas acidentais são tão impactantes que mudam completamente a forma como entendemos a história. Imagine encontrar, sob o chão de uma casa moderna, o corpo intacto de uma menina de mais de um século, preservada como se o tempo tivesse parado. Casos assim acontecem e cada um traz à tona perguntas perturbadoras. Quem ela foi, por que foi esquecida e o que a ciência pode aprender com seu corpo silencioso. Esses momentos de choque são lembretes de que o passado nunca está realmente enterrado. Ele apenas espera ser redescoberto, às vezes no lugar mais improvável. Há algo profundamente simbólico nessas revelações. Enquanto a tecnologia tenta controlar a natureza e o tempo, é o acaso que continua sendo o maior arqueólogo da humanidade. Uma simples reforma, um deslizamento de terra, ou até uma escavação para instalar cabos elétricos, podem se transformar em portais para civilizações desaparecidas, epidemias esquecidas e rituais que desafiam a lógica moderna. O acaso não destrói, ele revela. Essas histórias têm um poder raro. Misturam o espanto científico com a emoção humana. Cada corpo descoberto é uma ponte entre eras, um lembrete de que não somos observadores do passado, mas parte de uma mesma linha de continuidade. E talvez esse seja o verdadeiro mistério. O fato de que, mesmo após milênios, o ser humano continua buscando entender o que o tempo decidiu guardar. Se essa jornada te fez enxergar o acaso como algo quase sagrado, uma força que conecta o que foi com o que ainda é, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que, assim como você, ainda acredita que o passado sempre encontra uma forma de voltar à luz. No fim, o que realmente assombra nessas descobertas não é a morte, é o esquecimento. Cada corpo revelado por acaso é um lembrete brutal de que o tempo é seletivo. Ele apaga o que quer, mas nunca tudo. Algumas histórias resistem, enterradas sob séculos de silêncio, esperando o momento certo para se tornarem conhecidas. E, quando emergem, desafiam a forma como enxergamos o passado. O acaso, ao contrário do que parece, é o grande restaurador da memória humana. Essas descobertas mostram que a humanidade vive em ciclos, soterrando segredos que, inevitavelmente, serão desenterrados. Um anel encontrado em um túmulo infantil, uma inscrição perdida, uma ossada sob o piso de uma igreja. Tudo isso são fragmentos de uma narrativa maior que o tempo tenta esconder, mas não consegue. E quando olhamos para esses rostos sem nome, preservados pelo acaso,
percebemos o quanto ainda somos parecidos com eles. Vulneráveis, curiosos e obcecados por deixar alguma marca. A arqueologia acidental é, no fundo, um espelho. Mostra o quanto tentamos controlar o esquecimento, com monumentos, livros, tecnologia, e ainda assim dependemos do acaso para reencontrar o que fomos. Talvez seja por isso que essas histórias nos fascinam tanto. Elas nos lembram que o tempo é uma força viva, e que tudo o que ele leva, um dia, pode voltar. E é por isso que, se você ficou até aqui, você não é apenas espectador, é parte dessa jornada de redescoberta. Então, compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o passado nunca desaparece, porque às vezes o que o tempo esconde é justamente o que mais precisamos reencontrar.